Meus queridos irmãos e irmãs com os quais eu compartilho algumas reflexões sobre diversos temas, sobretudo aqueles que gostam de pesquisar aquilo que eu escrevo sobre a Rocha de Pedro. Paz a cada um de vocês. Eu desejo hoje tocar um tema nevrálgico, para variar, né? Mas quero fazer isso de coração aberto, com o desejo realmente de edificar. Eu quero tratar um tema, e o tema que eu vou dar é polêmico ou profético. A palavra de Deus diz assim, né, o Senhor dizendo, chamando Jeremias, né, e no capítulo 1, versículo 5 e depois no versículo 10, a palavra diz assim: antes que no seio fosses formado eu já te conhecia, antes de teu nascimento eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. No versículo 10 diz: vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. O Messias, o Senhor Jesus, chamou João Batista de o maior dentre os nascidos de uma mulher. De fato, São João Batista ele está no limiar, né? Ele se encontra no limiar entre a primeira e a segunda e eterna aliança. Sobre ele estava o espírito de Elias, o espírito da reconciliação, que devia preceder o Messias, e sem sombra de dúvidas, esse é o sinal também da segunda e definitiva vinda de Jesus, o espírito da reconciliação. E eu ouso dizer, ele se manifesta já no movimento de unidade dos cristãos como um sinal da vinda do Senhor. A reconciliação com o Senhor e a reconciliação uns com os outros, né? Mas uma das principais características do profeta da reconciliação, São João Batista, era o modo apaixonado, incômodo, com que ele lutava pela purificação da alma de Israel, né? Convertei-vos era o seu grito, e para edificar ele arruinava e destruía por meio da denúncia profética. Olhando para São João Batista, eu quero me colocar então a refletir sobre esse tema: prudência ou imprudência, polêmico ou profético. Quando a gente estuda metafísica, né, essa matéria nos ensina que os atributos do ser, os transcendentais, são o uno, o verdadeiro, o bom e o belo. Unum, verum, bonum, pulcrum. Eu não vou me aprofundar nessa questão, porque isso seria um desvio total de rota, né, da nossa reflexão. Vou direto ao ponto. A relativização da verdade, ela influencia diretamente no juízo sobre o que é bom e o que é belo. É por isso que na cristandade o principal valor admirado, perseguido pela sociedade era a verdade. Na nossa sociedade hedonista, mais importante que a verdade é o prazer. Um discurso precisa ser, em primeiro lugar, prazeroso, belo, entre aspas, né? Por quê, entre aspas? Porque o conceito de belo ele fica prejudicado pelo relativismo. Em nossos tempos, gente, a imagem é tudo. A forma supera o conteúdo, né? Bota fora, inclusive, o conteúdo. Como nós somos filhos do nosso tempo, é inevitável que esse modo de pensar influencie a igreja. E nesse sentido, a verdade objetiva já não importa mais. O que importa é se a pessoa que proferiu, né, a pessoa que proferiu a tal verdade, ela é católica ou ela é protestante? A verdade objetiva do discurso, gente, é uma pálida sombra diante do que realmente importa. O que realmente importa? Ele disse isso gritando ou de modo pausado? Ele escreveu isso numa revista teológica
ou num perfil de Facebook? Por aí vai. E sem nunca considerar a verdade objetiva, porque, repito, ela não importa mais. Porque se a forma não for bela, entre aspas, na verdade prazerosa, né, passa-se já. Primeiro, não se escuta. E segundo, você passa ao patrulhamento ideológico. O que é um patrulhamento ideológico? É uma campanha para difamar a pessoa que proferiu o tal discurso inconveniente, né? Quem é ele para falar a esse respeito, né? Um argumento de autoridade. Ele é polêmico, ele é recalcado, ele é rancoroso, ele é irascível, ele não é idôneo. Argumentos, né, voltados ao homem, né, ad hominem nesse sentido. Jesus, ele lançou a pergunta: que fostes ver no deserto? Lucas capítulo 7, versículo 25. A grande pergunta levantada pelos fariseus e saduceus era essa: com que autoridade João se pôs a batizar no Jordão? Quem é você, João, para batizar no Jordão e exortar Israel dessa maneira? O próprio Senhor Jesus também foi de modo semelhante, ele foi questionado, né, a respeito da sua autoridade. Com que autoridade, né, faz esses sinais? Né? E quando nasceu a teologia cristã, afirmando que Jesus Cristo é sumo e eterno sacerdote, o embasamento teológico oferecido era o de que Jesus não pertencia à tribo de Levi, mas era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Hebreus 7,17. Não existe nada mais farisaico, gente, do que um mero argumento de autoridade na hora de querer menosprezar alguém, de desejar que não se considere a verdade daquilo que tal pessoa disse, né? O discurso cristão, ele é verdadeiro quando ele é imbuído de caridade. Essa é a verdade. Esse é o critério da forma. A forma, não é que a forma não tenha importância nenhuma, que a forma é total, a forma, ela deve estar imbuída da caridade. Deve ser perceptível naquela forma o amor. Agora, se a gente tiver um conceito errado de amor e um conceito errado de misericórdia, nós dentro desse relativismo, nós vamos ser incapazes de julgar a verdade. Sem verdade, não existe caridade. Às vezes, há mais caridade num discurso irado, né, irascível, do que numa polida indiferença diante da verdade, né? O discurso irado do meu pai, quando eu era moleque, quando eu fazia bobeira e ele me pegava de jeito, ele me foi mais proveitoso na minha vida do que a polidez indiferente de muita gente que passou pela minha vida, muitos professores, né, que passaram pela minha vida. E eu quero dizer, é com polida indiferença que temas como ecumenismo são tratados no nosso meio, por exemplo. Aliás, tudo aquilo que é autoanálise, tudo aquilo que é análise, por exemplo, do nosso movimento na renovação carismática, que seja para apontar coisas que nós precisamos melhorar, né? É sempre, se você levanta a voz, se você fala qualquer coisa, os irmãos vão automaticamente desconsideram ou acham imprudente, né? Preferem a indiferença desses temas. Ai, irmãos, que São João Batista interceda pela igreja, sabe? Que nesse tempo onde tudo é bullying, tudo é intolerância, tudo é imprudência, onde as pessoas passaram a ter um caráter de gelatina, né? Se ofendem por qualquer coisa, que a gente possa ver nascer uma nova cultura de amor pela verdade, de capacidade de diálogo, de abertura para o contrário, de autoanálise. Por um tempo de profetas, né? São João Batista, rogai por nós. Que nasça profetas no nosso meio. Forte abraço a todos.